Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, muita gente lê a Bíblia, mas será que a gente realmente observa o que está escrito ali? Pois é, existe uma diferença enorme. Nesta nossa conversa, vamos descobrir algumas ferramentas bem práticas para transformar a leitura, para a gente sair do raso e mergulhar nas verdades profundas que o texto oferece. Vamos lá? E olha só, essa frase do Martin Lloyd Jones captura perfeitamente o nosso alvo. A questão não é velocidade, é profundidade. A ideia é a gente virar uma chave, sabe? Sair de uma leitura passiva para um estudo ativo, um exame cuidadoso que envolve não só nossa mente, mas principalmente o nosso coração. E a nossa jornada começa com essa oração, lá do Salmos 119. Pensa nesse verso como a nossa bússola, porque observar a Bíblia não é só uma técnica, é uma busca espiritual. É um pedido sincero para que os nossos olhos se abram e a gente consiga ver as maravilhas que, olha, já estão lá, só esperando para serem descobertas. Nosso primeiro instrumento é talvez o mais simples de todos, mas ele é fundamental: tempo e repetição. A Bíblia não é um fast food para ser devorado com pressa, é um banquete para ser saboreado. Cada palavra, cada frase ali foi escolhida a dedo. E a pressa é a maior inimiga da descoberta. Ok, mas como fazer isso na prática? Bom, aqui vão algumas dicas. Ler o mesmo trecho várias vezes, por exemplo, faz com que nosso cérebro comece a notar detalhes que passaram batido na primeira vez. Ler em voz alta, então, mudando a ênfase das palavras, nossa, pode revelar significados e conexões surpreendentes. São exercícios simples, mas com resultados profundos. E o mais legal é que essa prática não é só uma coisa, digamos, espiritual. Ela tem uma base científica muito sólida. A repetição e o nosso envolvimento ativo são as chaves para o aprendizado de verdade. Mas como é que isso funciona exatamente? Como o nosso cérebro processa e guarda as informações de um jeito mais eficaz? Essa pirâmide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Repara lá na base, a simples leitura, o método mais passivo, resulta em só 10% de retenção. É um começo, claro, mas não é o suficiente. Agora, olha como esse número sobe, e sobe muito conforme a gente se torna mais ativo, escrevendo, resumindo e, lá no topo, aplicando o que a gente aprendeu. Guarda bem essa ideia que a gente vai voltar nela. Vamos para o nosso segundo instrumento, e este aqui é crucial. Estamos falando do contexto. Nenhum versículo da Bíblia é uma ilha, sabe? Ignorar onde o texto mora é a receita certa para a gente ter uma interpretação toda torta. Para entender uma frase, a gente precisa entender o parágrafo e o capítulo onde ela está. E essa analogia aqui é fantástica para entender isso. Pensa assim, o contexto imediato é a vizinhança do versículo. O que veio logo antes e o que vem logo depois. Já o contexto amplo é o mapa da cidade. Quem escreveu o livro, para quem, em que época. As duas lentes, a da vizinhança e a do mapa, são essenciais para a gente não se perder. Beleza, com o contexto em mente, agora sim a gente pode se aproximar do texto com uma lupa. Chegou a hora de usar as ferramentas do observador para analisar aqueles detalhes que dão vida e significado à passagem. Agora a gente vira uma espécie de detetive. E aqui estão 4 pistas para a gente ficar de olho. Primeiro, palavras-chave que se repetem. Se algo aparece toda hora, tem coisa aí. Segundo, os contrastes. O texto compara ideias, isso revela a tensão da história. Terceiro, verbos e conjunções. Palavrinhas como portanto ou mais são as placas de trânsito do texto. E, por fim, o gênero literário. A gente não lê um poema do mesmo jeito que lê uma carta ou um código de leis, certo? Na Bíblia é a mesmíssima coisa. Identificar se estamos lendo uma narrativa, como Gênesis, ou uma poesia, como Salmos, muda completamente a nossa abordagem. A poesia usa a linguagem figurada, enquanto as cartas vão direto ao ponto da doutrina. Saber o gênero é saber como ler. E chegamos ao nosso último instrumento, que pode ser o mais transformador de todos. Depois de repetir a leitura, de analisar o contexto e os detalhes, a gente precisa registrar nossas descobertas. É aqui que o aprendizado realmente se consolida. O ponto aqui é o seguinte: o ato físico de escrever o que a gente observou força o nosso cérebro a processar a informação de um jeito muito mais profundo. Anotar perguntas, palavras-chave, impressões pessoais, isso transforma a observação, que era um momento passageiro, em um conhecimento que fica. Lembram da pirâmide da aprendizagem que a gente viu antes? Pois é, olha esse número, 90%.
Ao escrever e buscar aplicar o que descobrimos, a gente dá um salto lá para o topo da pirâmide. Registrar não é só guardar informação, é um método de aprendizado muito poderoso. Então, resumindo tudo, a verdadeira observação bíblica não é um dom místico, é uma disciplina. Ela requer paciência para ler e reler, atenção aos detalhes do contexto da estrutura e o compromisso de registrar o que foi descoberto. É isso que faz a palavra saltar da página e se tornar viva. E no fim das contas, essa citação nos lembra o porquê de fazermos tudo isso. Não é um exercício puramente acadêmico, não. É um ato de amor e de devoção. A gente observa a palavra porque a gente ama o autor dela e quer conhecê-lo mais e mais profundamente. A questão, então, não é se existem maravilhas na palavra, mas quais delas estão esperando para serem descobertas. Com as ferramentas certas em mãos, a jornada de observação está só começando. E a pergunta que fica é: que maravilhas serão reveladas para cada um de nós?